Quando ele estava prestes a acertá-la, Yumi segurou sua mão. Mas Sheniao recuou rapidamente. Sol também estava parado logo atrás dele. Em outro dia, Yana e Konoha foram até a cidade do castelo do Reino das Rosas. Elas não conseguiam sair escondidas com frequência, então Konoha estava se divertindo bastante. Além disso, naquele dia havia um festival acontecendo. Considerando que Yana havia passado um bom tempo doente na cama, Konoha esperava que isso fosse uma mudança de ritmo agradável para ela. De repente, as pessoas da cidade cercaram Konoha, cada uma implorando para que ela visitasse suas barracas. Yana tentou salvar a irmã, mas quando a multidão viu seu rosto, todos correram para longe. De forma inesperada, Sol apareceu para buscá-la. Não importava o quanto Yana se esforçasse para evitar suspeitas, a história nunca estava do lado dela. De volta para casa, Konoha pediu desculpas a Ginofor de Sol, explicando que a ideia de levar Yana para a cidade havia sido dela. Ao mesmo tempo, Yumi correu para abraçar Yana, reclamando que também queria ter ido. Yana ficou chocada ao ouvir Ginofor dizer que teria de punir Konoha. Ele a alertou sobre os perigos, pois havia escutado rumores perturbadores de que jovens mulheres bonitas estavam desaparecendo na cidade. Ao elogiar sua beleza, ele aconselhou Konoha a ser mais cuidadosa. Um mordomo entrou avisando que Konoha tinha uma visita, algo inesperado para ela. Então, um homem entrou, pedindo desculpas pela visita repentina e informando que ela deveria ficar em alerta. Ele fazia parte da Força de Segurança Policial do Reino das Rosas, Divisão 2, vice-capitão da Unidade Hortência, Sheniao Clematis. Ele contou a Konoha sobre todas as jovens bonitas que haviam desaparecido de repente. Por isso, as chances de ela ser alvo eram extremamente altas. Yana questionou se esses acontecimentos faziam parte da história original. Se tudo acontecesse novamente, isso significaria que ela seria suspeita mais uma vez. Sheniao percebeu que ela estava pálida e achou estranho. Ele disse que ela não precisava se preocupar sobre ser um alvo, mas Yana sentiu uma intenção maliciosa por trás das palavras dele. Uma dor aguda atingiu a cabeça de Yana, deixando Sol preocupado. Ele pediu que ela descansasse no quarto por um tempo, mas ela disse que estava bem. Mesmo assim, não sabia dizer se ele estava preocupado ou apenas tentando se livrar dela. Ou talvez desconfiado. Pensando no que dizer, Yana acabou concordando que descansaria um pouco e agradeceu a Sol. Também pediu para Yumi não segui-la. Ela ainda não sabia quem realmente era aquele policial, então decidiu se afastar para revisar a história e tentar lembrar tudo sobre o caso e o culpado. Uma hora depois, ela estava desesperada, pois não conseguia se lembrar de nada. Não havia como ter esquecido um caso envolvendo o sequestro de garotas bonitas. Houve uma época, no ensino fundamental, em que a verdadeira Konoha era obcecada por histórias de donzelas em perigo. Nos contos que inventava, Konoha era sequestrada por forças malignas, congelada ou transformada em uma bela adormecida, enquanto sua eu real existia apenas como um sonho para proteger sua alma. Yana estava enlouquecendo, sentindo que alguma dessas fantasias tinha que existir, e que ela provavelmente estava esquecendo algo muito importante. Então, decidiu invadir silenciosamente o cômodo ao lado para ouvir a conversa de Sheniao. Ela não conseguia entender por que jovens nobres tão belas estavam desaparecendo sem motivos aparentes, mas acabou se assustando quando Sheniao entrou no quarto e começou a interrogá-la por estar espionando. Ele usou o pé para mantê-la pressionada na cadeira, perguntando por que ela tinha voltado para espionar. E imediatamente presumiu que Yana era responsável pelos desaparecimentos. Aparentemente, ela já era suspeita. A família de 3 vítimas já havia testemunhado que Yana frequentava as festas para as quais Konoha era convidada e que intimidava todas aquelas jovens conhecidas por sua beleza. Ele afirmava que ela machucava pessoas por pura inveja e ressentimento. Furiosa, Yana retrucou, dizendo que, a menos que ela estivesse de fato envolvida nos desaparecimentos, não havia prova alguma contra ela. No entanto, havia outro motivo para ele desconfiar dela. Sheniao afirmou que ela já tinha visto o rosto dele antes, embora Yana realmente não conseguisse se lembrar. Ele tinha baixado a guarda quando aprendeu e jamais imaginou que ela escaparia da execução. Foi então que Yana se lembrou de que ele era o oficial que veio capturá-la quando ela recebeu o livro da história sombria. Quando ele estava prestes a acertá-la, Yumi segurou sua mão. Mas Sheniao recuou rapidamente. Sol também estava parado logo atrás dele. Eles perguntaram o que havia acontecido. Com medo de Sol descobrir por que Sheniao desconfiava dela, Yana mentiu dizendo que o policial estava apenas ensinando algumas técnicas de autodefesa, para que ela pudesse proteger Konoha caso fosse preciso. Ela fez sinal para Sheniao se calar e ir embora. Antes de sair,
Ele disse a Yana para avisar Konoha que o mal sempre seria punido em nome da justiça, e que ela deveria ficar tranquila. No dia seguinte, Yana se perguntava quem exatamente deveria ficar tranquila, já que ela quase não dormiu à noite. Descobriu que já conhecia Shenial, mas não fazia ideia do motivo de ele tratá-la daquele jeito. Mais tarde, Yana encontrou Ginoford e Konoha discutindo as medidas de segurança, já que Konoha ainda poderia ser um alvo. Vendo quão a sério Ginoford estava levando tudo, Yana ficou um pouco aliviada. Konoha então mencionou que havia chegado um convite para a festa de aniversário da duquesa Amaryllis. A duquesa tinha ouvido falar sobre Konoha e esperava que ela comparecesse. Segundo o Sol, a segurança seria reforçada no dia. Yana ficou feliz pela irmã. Amaryllis era a irmã mais nova do Rei das Rosas. Diante dos recentes desaparecimentos, Yana sentiu que o timing era conveniente demais, como se os eventos estivessem sendo amarrados de propósito. No evento, o coração de Konoha batia acelerado só de pensar que Amaryllis estava na vanguarda da beleza no reino. Ela se sentia honrada pelo convite. A duquesa da beleza, Suzelina Rosa Amaryllis, deu as boas-vindas a todos. Ao vê-la, todas as garotas gritaram empolgadas, parecia um show de idol. A duquesa então se aproximou de Konoha. Segurando seu rosto com delicadeza, elogiou sua beleza, dizendo que ela era realmente como um anjo. Também garantiu que a polícia estava ajudando, então não havia motivo para se preocupar com os desaparecimentos. Amaryllis queria aliviar a dor no coração de Konoha. Yana então se lembrou de que a unidade Hortência era a mesma organização onde Shenial trabalhava. Mais tarde, Sol comentou que o modo como Yana devorava comida e bebida não era adequado. Mas não havia nada mais para ela fazer, e estava entediada. Ela estava tão entediada que se arrependeu de não ter levado Yumi, embora ele estivesse resfriado. Vendo algumas moças se divertindo, Yana tentou se juntar a elas, mas elas rapidamente se dispersaram. Quanto mais Yana tentava, mais elas corriam. Ninguém queria nada com a vilã. Agora, Yana tinha mais dificuldade em fazer amizades do que em sua vida anterior. Ela não tinha amigos, mas tinha muitos inimigos. A unidade de Shenial desconfiava dela, assim como os criados. Yana acabou trombando em uma moça, que ficou com vinho derramado por toda a roupa, mas ela confundiu com sangue. Com tantas pessoas observando e com cheiro forte de álcool, Yana ofereceu ajuda para levá-la ao banheiro e limpá-la. A moça saiu vestindo um lindo vestido novo que Yana lhe deu, graças a Yumi, que aparentemente o tinha colocado nas coisas dela sem que percebesse. A moça tinha um tipo de beleza diferente da de Konoha. Yana perguntou como ela tinha acabado naquela situação, mas a garota preferiu não falar, dizendo que não era algo para se comentar. Ela então revelou ser filha de seu pai com uma amante. Recentemente, sua mãe havia morrido na cidade, e a família do pai a acolheu. Mas sua meia-irmã mais velha tinha uma personalidade horrível, tão horrível que deixava a menina à beira da loucura. Mesmo sem nunca ter trabalhado por nada, a meia-irmã zombava do emprego da mãe da garota. E por causa da diferença de status, a tratavam como escrava. Foi essa mesma meia-irmã que derramou o vinho propositalmente para humilhá-la. A jovem se apresentou como Menoa Camelia. E, como não cresceu na nobreza, não conhecia o rosto de Yana. Sol e Ginoford apareceram para verificar Yana, achando que Menoa era sua amiga. Gente, mais um episódio onde a Yana tenta não morrer, Konoha conquista fãs sem nem tentar, e eu aqui só tentando entender como esse mundo funciona sem travar igual o meu PC com 12 abas abertas. Se você gostou desse resumão caótico porém organizado, prometo que tentei, deixa o like, porque isso me ajuda mais do que só ajudando a Yana a não apanhar do policial surtado. Comenta aí o que você acha que vai acontecer, porque, sinceramente, eu já aceitei que não faço a menor ideia. E claro, se inscreve no canal, porque eu tô aqui toda semana sofrendo com as bandeiras de morte da Yana para trazer conteúdo para vocês. Valeu, e até o próximo vídeo.